Agora vocês Bíblias em Mateus 14, 22 ao 36. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Então eu vou estar lendo e vocês continuam. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedindo a multidão, subiu ao monte para orar a parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a tarde do dia da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: nem sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E ele, descendo para cá, lançou as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o outro fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És o verdadeiro Filho de Deus. Tendo passado para outra banda, chegaram à terra de E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. e mandaram comumente depressa à borda da sua festa, e todos os que aguardavam para casa. Amém. Glórias a Deus. Irmão, pode se sentar. Vamos estar louvando no vinho. O Espírito de Deus está aqui. Cuida das nossas vidas dessa forma, né? Às vezes vem a tempestade e nós sabemos que Jesus está conosco, mas nós sentimos medo. Nós sentimos medo e quando aquela tempestade passa, a gente fica inquieto, né? Esperando que aquela tempestade venha passar por nossas vidas. E quando passa, vem aquele refrigério das nossas almas. Não é diferente, né? O medo dá muito. A gente fica muito agitado, né? Mas Deus é conosco. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos
Amém? Doce
Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção desse profeta. Senhor Deus e Pai, nesse momento de ofertar ao Senhor, Pai querido, a bênção dos teus filhos para ofertar, o que não posso ofertar, Senhor, e receba do Senhor também a bênção e a vitória, Pai. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero lembrar aos irmãos que sábado inicia o Congresso das Irmãs, né? Sábado, às 19 horas, o Congresso das Irmãs. Eu aprendi que a irmã fez para os irmãos estar aqui para ensaiar às 18h30, às 19 horas, começar o culto, né? Eu falo assim, vou avisar. Então, sábado, o Congresso das Irmãs. E amanhã tem ensaio das Irmãs, 19h30 horas, sai das Irmãs. Então, domingo também, o Congresso das Irmãs, e Deus abençoe as irmãs. Pastor Manuel, contador das boas novas, vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Paz, Senhor, para todos. Amém. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Está escrito assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não teres pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Podem tomar assento. O nosso tema central aqui nesse texto é sobre a fé. A fé, tratada no Novo Testamento, você vai encontrar alguém falando bem do povo de Israel sobre a questão fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, que trata de antepassados que viveram e tiveram grandes exemplos de fé antes de Jesus. No período quando Jesus veio na terra, propriamente dito em Jerusalém, a situação era complicada. Naquele momento a situação era complicada. E Jesus, em uma de suas palavras, previu um futuro ainda mais complicado, quando ele fez a afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então a fé é um tema aqui que é tratado nesse momento no aspecto de apostasia.
as pessoas facilmente se apostatam da fé. E cativar, realmente fazer brotar como uma lavoura a fé verdadeira é um trabalho muito árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho bastante difícil. Falando no período de Cristo, quando Cristo estava na terra, dentro dos evangelhos, os maiores exemplos de fé, foram tirados de personagens fora de Israel. Interessante. Quando você olha o Novo Testamento, você tem grandes exemplos de fé, mas num período antes de Cristo, capítulo 11 de Hebreus. Mas quando você olha a narração dos evangelhos narrado pelos apóstolos, os grandes exemplos de fé vai ser encontrado em personagens fora do povo de Israel. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ter a mulher cananeia, que não era de origem israelita, e ela deu um grande exemplo de fé. Se você vasculhar o Evangelho, você vai encontrar Jesus falando sobre um homem, e Jesus disse assim: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele estava falando de um personagem que não tem nem nome, mas era um centurião romano, vindo de Roma. O interessante é que quem deveria ter fé grandiosa era alguém de Israel. Por quê? Porque Israel era o dono das profecias, dos oráculos, dos patriarcas, de todas as promessas, da lei, de tudo aquilo que Deus deu para o povo de Israel. Mas quando Jesus veio, ele encontrou fé grandiosa fora de Israel. E dentro do povo de Israel, misericórdia, mas era um povo duro para ter fé, é verdadeiro, hein? O texto que a Marluce leu falou de um personagem chamado Pedro. E olha só, o personagem chamado Pedro, chamado para ser apóstolo, teve um relâmpago de fé, mas ao mesmo tempo teve uma exortação, puxão de orelha e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? O interessante que é o seguinte: olha, se Jesus dependesse da fé do povo dele para realizar a obra dele, não teria obra nenhuma. Mas Jesus é bom, Jesus tem paciência, Jesus vai até o fim, ele vai implantar fé no coração dos apóstolos, ele vai implantar fé no coração dos verdadeiros israelitas convertidos, ele vai implantar fé no verdadeiro Filho de Deus, ele vai colocar fé no meu e no teu coração. E ele tem paciência, ele trabalha conosco para termos fé. E dentro desse texto aqui, o texto é bastante exortativo. O texto começa assim, com dois grupos, um chamado saduceu e outro chamado fariseu. Fariseu e saduceus. O que eles fizeram? No versículo 1, eles se aproximaram de Jesus para tentar Jesus. Eram os líderes. Quem que era fariseu e saduceu? Nada menos e nada mais do que os líderes de Israel. Eram eles que tinham nas mãos a lei, a palavra. Eram eles que sentavam na cadeira de Moisés. Eram eles que deveriam ter a fé, mas eles se tornaram inimigos da fé. Misericórdia, quando você está tentando ter fé, quando você quer ter fé, e o maior inimigo da tua fé é o teu líder, rapaz, você está numa enrascada grande. O maior inimigo da fé tem que ser os líderes. E eles chegam próximo, eles se aproximam. O interessante é que saduceu e fariseu eram inimigos, igual gato e cachorro. Mas para perseguir Jesus, eles se tornavam amigos.
unir a tua fé, para colocar a tua fé lá no chão, eles se tornam amigos. E eles estão se aproximando, se aproximam. E o que Jesus vai ensinar aqui é para a gente ter que vigiar, ter que tomar cuidado, temos que fazer a nossa parte, temos que tomar conta daquilo que Deus colocou na nossa mão, mesmo esse grupo sendo um grupo de líderes, mas nós temos que tomar cuidado, temos que vigiar. Então Jesus começa então uma conversa com eles, porque eles chegaram e pediram para Jesus um sinal. Interessante, né? Que Jesus já vinha fazendo vários sinais, porque os sinais são dados para ajudar a criar fé em nós. A oração respondida, que você tem a oração respondida, é para ajudar você a ter fé. Não é para criar uma tentação contra Jesus e contra os seguidores e contra a igreja, mas é para ajudar você a ter fé. Mas esses camaradas aqui eram cegos, eles não enxergavam os sinais dos tempos. O interessante é que eles enxergavam muitas coisas, mas essas coisas que eles enxergavam não eram suficiente para eles entenderem os sinais dos tempos. Eles tinham conhecimento, eles olhavam para o céu e diziam: olha, amanhã vai chover. Eles olhavam para o céu e diziam: não, amanhã não vai chover. O interessante é que existem certos tipos de conhecimento que, ao invés de levar a salvação, leva à condenação. Sabe por quê? Porque torna a pessoa inexcusável. Mas vocês têm conhecimento, então vocês vão pagar porque vocês têm conhecimento. Naquela discussão lá com o cego curado de nascença, eles responderam para Jesus: não, a gente enxerga, então, porque vocês estão dizendo que enxerga, então o vosso pecado permanece. Porque com Deus é assim, tem que reconhecer que não entende nada, que o meu conhecimento é nada, que o meu entendimento é nada. Agora tem gente que pega o pouco entendimento que tem e empresta para o inimigo para tentar Jesus. Mas, rapaz, Salmo número 2. As nações se mancomunam, elas se aliam contra Deus e contra o seu ungido, dizendo: lancemos em nós as suas cordas, nós não queremos as suas cordas sobre nós. Então o mundo se une contra Deus, o mundo se une contra a verdadeira fé. Mas diz ao Salmo 2: lá no céu Deus e diz: eu recitarei o decreto, eu ungi sobre o meu santo monte o meu rei. Recitarei o decreto: dá-me as nações por herança. Então Jesus olha desde o céu e se ri e dá risada e chama a atenção. E ele então chama a atenção e fala para aqueles líderes. Mas Jesus não estava fazendo vários sinais, estava fazendo vários sinais. Mas Jesus não entra nessa questão. Jesus entra numa questão e diz: olha, só vai ser dado um sinal para vocês líderes, saduceus e fariseus. Só vai ser dado um sinal. O sinal do profeta Jonas. E qual que é o sinal do profeta Jonas? Representava o sinal do profeta Jonas a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quando eles viram esse sinal, o que eles responderam, os saduceus e os fariseus? Assalariaram, deram dinheiro para os guardas lançarem uma mentira e dizendo assim: olha, vieram seus discípulos de noite, roubaram o corpo dele. O sinal foi dado. O sinal foi dado. Jesus não queria nem um pouco que eles acreditassem no que aconteceu com Jonas. Eles queriam que ele acreditasse o que ia acontecer com Jesus, que eles viram. Mas eles viram como? Olha, mas Jesus não apareceu para eles, mas Jesus apareceu para as testemunhas que de antemão foi preparado. E nós cremos nisso e nós acreditamos nisso. Então, o primeiro ensinamento aqui desse texto é que você deve se guardar da hipocrisia
heresia dos saduceus e fariseus. Porque Jesus falava de hipócritas, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o profeta, deixando Deus retirou-se. Então tem gente que é assim, hein? Você fala e se retira. Você apenas dá o testemunho e vai embora, se retira. Jesus apenas se retirou. Por quê? Porque Jesus não vai ficar contendendo com esses caras. Jesus, no versículo anterior, nos chama de hipócritas. São hipócritas. O ensino deles, olha, o prato principal deles é a hipocrisia. Não tem outro nome, e é disso que nós temos que nos guardar. E aí o texto, versículo 5 vai dizer assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja só que Jesus agora chama os discípulos. Os discípulos estavam acostumados a ver sinais e maravilhas, mas Jesus agora quer ensinar algo além de sinais e maravilhas. Quer ensinar o camarada, a mim, a você a ter cuidado, a vigiar. Nem tudo que reluz é ouro. Alguém disse no passado: lata vazia também faz barulho. Acautelai-vos. João escreve na sua carta: não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito provém de Deus. Não é porque o camarada está revestido de uma liderança, de uma autoridade, que tudo que ele fala é certo. Não é porque está na mídia, está bombando, está tendo visualização, não é, significa que seja correto. Como diz o pastor Pedrosa, nem tudo que dá certo é certo. Não se engane com a aparência, mas prove o teor. Olha a fonte, veja a fonte. Jesus está ensinando: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Qual é o fermento deles? A hipocrisia, a falsidade. Está cheio de gente fingindo que tem fé e na verdade não tem fé. Tem fé na sua. Sim. Você vai e acredita que o milagre acontece e ele canta de galo, aconteceu um milagre, mas quem que entrega a fé? Você. Não sou eu que estou pregando, não sou eu que estou ensinando que sou o dono do milagre. O dono do milagre primeiro é Deus, através da tua fé. E essa fé não é tua, é Ele que te deu. Então toda a glória e toda a honra a Ele. Acautelai-vos. E aí então os discípulos começaram uma discussão entre si. Ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Veja que fé e entendimento andam juntos. Quando a minha fé é capenga, é fraca, me priva do entendimento. Quando eu tenho uma fé firme, uma fé vigorosa, ela me traz entendimento. A fé verdadeira traz entendimento. Fé e entendimento andam de mãos juntas, andam de mãos dadas. Fé não é algo burro, não é algo ignorante, não. Aqui existe uma contenda entre a verdadeira fé e a ignorância. Por quê? Porque os discípulos não estavam compreendendo o que o mestre dizia. E o mestre está chamando a atenção deles para a pequena fé que eles possuem. Por quê? Porque é uma fé capenga que não está levando ao verdadeiro entendimento. Então esse negócio de levar você à burrice não é fé verdadeira. A fé verdadeira te leva a um entendimento, a uma compreensão. Só recebe a salvação e o perdão dos pecados quando se compreende que é pecador. Então houve uma compreensão para existir uma conversão. Tem que haver uma compreensão para haver uma conversão. Tem que haver uma compreensão para entender e realmente colocar a fé em prática. A fé é revestida também de razão. A fé verdadeira conduz à razão. Não é algo bom, não é algo
virou palhaçada. Cada um é mais palhaço que o outro. Parece, agora você está pensando que é bonito ser feio? Os caras estão pensando que é bonito ser palhaço. É uma palhaçada em cima da outra. Mas Jesus está chamando a atenção para a fé verdadeira. E percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Olha, ele está chamando a atenção agora para um milagre que eles presenciaram. Todos os milagres que os evangelistas e os apóstolos escreveram aqui tem um lado didático, tem um lado de ensinamento. Aqui Jesus está trazendo o milagre dos pães para falar para eles: mas por que vocês ainda não têm fé? Já não, vocês já não viram? Mas quando vocês são lerdos, vão demorar para realmente aprender. Você está pensando que eu estou fazendo um milagre aqui só para mostrar que eu sou poderoso? Não. Jesus não precisa disso. Deus não precisa disso. Quem precisa de milagre, de ensinamento, somos nós. Nós que precisamos do milagre e aprender com o milagre. Se você não aprendeu com o milagre, é tempo perdido. Você tem que aprender a ter perseverança. Por que Deus demorou em certos lugares se responder? Para você aprender a ser perseverante, para você aprender a ter fé, para você aprender a confiar. Por que Deus está demorando? Porque Deus quer tratar com você, porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Por que Jesus ficou 4 dias quando recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo? Por que Ele não morreu? Por que Ele não mandou uma palavra lá e salvou ele? Porque Ele queria fazer um milagre maior e através do milagre alcançar outras pessoas. É para isso. Então Deus não está demorando. Ele chega na hora certa, no momento certo. E qual é a hora certa? A hora dele. Qual é o momento certo? O momento dele. É Ele que vai ser glorificado através do milagre que Ele vai realizar na tua vida. Ele não faz nada para que o nome dele não seja glorificado. Tudo que Ele faz é para o nome dele ser engrandecido. E Jesus está lembrando. Vocês lembram de quantos vocês levantaram? Na primeira multiplicação, não tinha nada na mão de vocês. O pouco que tinha, eu multipliquei e vocês levantaram quantos cestos? 12. O que ele está dizendo? Olha, vocês têm alimento o ano inteiro. Tem mais outra coisa que tem dentro da escatologia? O número 12 significa o governo humano na igreja. Deus está tomando conta do governo humano na igreja. Não tenha medo dos líderes que estão contra. Não tenha medo dos falsos profetas que estão destruindo aí e lançando o nome da igreja na lama. Não tenha medo deles. Sabe por quê? Porque houve 12 cestos de pedaços de pão cheio, significando que Deus está no comando. Ele comanda, Ele manda no mundo, Ele manda na terra. Ele vai enviar uma liderança na terra chamado falso profeta, chamado falso Cristo, o anticristo. Ele vai lançar porque o mundo e a terra merecem isso, mas a igreja não. A igreja tem uma proteção, a igreja tem o alimento, a igreja tem os 12 cestos na mão. E no segundo sobrou quanto? Sobrou 7. 7 dentro da escatologia significa perfeição. Aquele que é perfeito está conosco. Ele fez a multiplicação e sobrou 7. Tem 7 na tua vida. O perfeito está contigo. O perfeito está andando com você. Então acredite, creia, aprenda com as escrituras. Aí a ficha caiu. Aí eles entenderam que Jesus não estava falando do pão e nem se lixando para o fermento que vai no pão. Jesus não está discutindo a lei de Moisés, se coloca fermento ou não coloca fermento. Isso é lá no passado. O que fermento simboliza? Simboliza pecado. O que fermento simboliza? Simboliza hipocrisia. É da hipocrisia que você tem que correr e não do fermento. E não, olha, se tem pão ou não tem, você tem que acreditar que o dono do pão está na tua vida, o perfeito está na tua vida, o que tem o governo na mão está na tua vida, ele está com você. Aí a ficha caiu e eles compreenderam. Mas
misericórdia, se não fosse a graça, só pela misericórdia. Como diz aquela jovem lá, só Jesus na causa. Se não for Jesus na causa, aí eles então compreenderam. Versículo 12: então entenderam que não necessário que se autodesse o fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Como disse o pastor antigamente, olha, hoje a igreja não é ensinada somente pelo pastor, a igreja é ensinada aí pela mídia. Você está sendo ensinado dia e noite pela mídia. Guarde-se do fermento dos fariseus, guarde-se do fermento dos saduceus, guarde-se de tanta podridão e tanto lixo que dão para você comer aí fora. Guarde-se, amém? Agradeço a oportunidade. Amém, irmãos? Fermento que não falta, né, irmãos? Misericórdia. Alguém tem uma campanha hoje? Vem cá, querido, vamos orar. Precisamos vem cá. Já, o Jaqueiro, vamos orar pela Keila. Alguém quer começar a campanha? Oi? Priscila? Vai, você. Azeite. Senhor Deus e Pai, Estaqueira, tua filha, tua serva, Senhor, honra a tua essa campanha, Pai. Abençoa a Keila, abençoa seus projetos, seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus querido, toca agora na nossa vida, é tua filha, tua serva está enferma, também na vida da Ana Maria, Pai da Penha, Senhor, que a vida com as tuas mãos. Deus age por tua filha, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pega a serva, vem cá, vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus, irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, a chegar até o fim, porque os dias são terríveis, terríveis, é luta em cima de luta, hein? Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, guarda os nossos corações do fermento dos fariseus, dos saduceus, livres de todo mal, Senhor, deve ser domingo, para saber o que vem de ti. Mostra para a sua igreja o caminho da verdade e da vida, Senhor. Não deixe que a gente se aparte da sua palavra e que a gente dê frutos 30, 70 e 100. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo salvarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo salvarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Deus querido, leve paz para os lares, renova os teus anjos para nos guardar, livra-nos do mal, de toda serva do mal, de toda obra do mal, do homem do mal, da língua do mal, de todo o acidente de embaraço da tua igreja, e nos abençoa dos altos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo, seja conosco para você